Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso de rede de distribuição. Hoje a gente vai fazer num formato um pouco diferente, porque nós vamos estar trazendo um especialista em linha viva, rede de distribuição de energia elétrica, linha viva. Professor Jusemar é um amigo, né, há muito tempo, um profissional o qual eu admiro muito. E tenho falado já dele em algumas aulas do curso de rede de distribuição, inclusive já divulguei o seu livro, né, onde ele fala, né, sobre a questão da linha viva, os trabalhos com a linha viva, os trabalhos com a rede energizada. Sabemos que existem dois tipos aí basicamente de serviços a serem realizados na rede de distribuição. Existe a equipe que trabalha com a linha morta, aquela equipe que tem a condição de fazer a desenergização, e a equipe que trabalha com a linha viva, quando não é necessário, quando não é possível, na verdade, fazer a desenergização. O professor Jusemar, há muitos anos, trabalha com distribuição de energia, com redes de distribuição, e tem focado nos últimos anos, né, sobre o trabalho com rede energizada, tendo inclusive escrito esse manual que você está vendo, né, esse manual que você está vendo aqui na tela, a qual nós temos, né, aí ele disponível também. Você que tem interesse nesse manual, nos contacte o professor Jusemar. Então a gente vai estar chamando o professor. Não foi possível fazer essa transmissão ao vivo, né, devido aí à condição que estamos vivendo, né. Queria trazer o professor Jusemar e estar aqui junto com ele, mas o Brasil enfrenta, né, essa situação de isolamento, de quarentena devido ao coronavírus. Não foi possível então, mas usando aí da tecnologia da internet, né, nós estamos trazendo essa entrevista até você, onde falaremos, né, quero ver se o professor Jusemar já está por aqui, né, vamos ver se ele já está por aqui. Professor Jusemar, seja bem-vindo, professor Jusemar, seja bem-vindo. Ele está né, não está aqui presente, mas está aqui através da tecnologia da internet. Estamos juntos, professor Jusemar. Professor Jusemar, já quero começar, né? Já quero começar falando e fazendo a primeira pergunta, professor Jusemar. Afinal, o que é a linha viva, né? Muitos eletricistas trabalham com rede desenergizada, mas não trabalham com linha viva, né? Eu queria que o professor explicasse para nós, professor, o que é a linha viva na verdade. Essa é a primeira pergunta que vem à cabeça logo que se fala de linha viva. O que é linha viva? Baseado no livro que a gente escreveu, linha viva é um serviço dotado de técnicas, com um veículo apropriado e montado, preparado, obviamente, para este fim, de forma que se faça o serviço na rede de distribuição de energia com a rede energizada. Ou seja, a rede ela fica na alta tensão, no 13.800 volts ou 23.000, ou até outras tensões, mas normalmente nós estamos trabalhando no livro com a distribuição de energia de 13.800 e 23.000, ou seja, até 34.000, para trabalhar com a rede energizada. Ou seja, todo o serviço feito na rede, seja a instalação de uma chave, ou substituição, a manutenção, troca de cruzeta, às vezes tirar um ponto quente, ou melhoria, enfim, até substituir um poste com linha viva, ou seja, com a rede energizada. Isso é linha viva. E ela serve, obviamente, para diminuir aí, ou melhorar os indicadores relacionados ao DEC, FEC, DIC, FIC. Então, o uso da linha viva é exatamente para isso, para que o consumidor não fique sem energia por pouco ou muito tempo. Ou seja, o serviço é feito como se fosse em rede desligada ou desenergizada, mas que não foi, o desligamento não aconteceu. Então, a linha viva é para isso. Um caminhão preparado, montado exclusivamente para esse fim, e profissionais devidamente treinados para também este fim, de forma que façam o serviço com a rede energizada, dotados de EPI, de toda uma técnica montada, de técnica de segurança,
de forma que o serviço ele aconteça com a rede energizada. Ok, professor Jusemar. Professor, e quando e onde iniciou, né, esse sistema de trabalho com a rede energizada, professor? A linha viva ela já existe desde 1960 aproximadamente aí. Ela começou na França, e os trabalhos eles foram desenvolvendo técnicas, etc, para este fim. O motivo sempre foi o mesmo, o motivo da linha viva sempre foi para que não fosse desligado o sistema, de forma que o consumidor não ficasse sem energia. E por volta da década de 70, exatamente em 75, 1975, a linha viva chega ao Brasil. Em 76, já a Hotline, que foi uma das primeiras empresas, né, as pioneiras no Brasil, começa a trabalhar prestando serviço para as concessionárias, então, no Brasil, de linha viva. Então, desde a década de 70, exatamente em 1976, nós temos linha viva no Brasil. As concessionárias já trabalham com linha viva. Depois foi se desenvolvendo e outras empresas foram também pegando a técnica e adquirindo a técnica e o veículo e ferramentas e equipamentos e foram treinados os profissionais de forma a trabalharem com linha viva. Muito interessante. Professor Jusemar, e os pioneiros, né? Quem iniciou, né, esse trabalho? Quem foram os heróis aí que iniciaram um trabalho com linha viva? Os pioneiros, obviamente que o início foi na França, mas eu vou ficar no Brasil. Eu vou direto aos pioneiros no Brasil. Então, o primeiro foi a Hotline, e a Hotline teve um grande tempo aqui no Brasil, que ela dominou a linha viva no Brasil inteiro. Depois as concessionárias começaram a ver isso, e o custo, obviamente, que contratar uma empresa era mais caro do que ter um caminhão, e que esse caminhão começou a se ver que ele se pagava, tendo a equipe de linha viva com o caminhão, que os serviços executados com a rede energizada, ele se pagava ao invés de desligar ou de contratar uma empresa que tinha a linha viva. E aí então, começou-se então as concessionárias dos estados a adquirirem o caminhão da linha viva e depois as cooperativas. Na nossa região, especificamente, a pioneira ela é a de Turvo, é a Sersul. A Sersul que em 2004 ela adquiriu o primeiro caminhão de linha viva. Depois vem a Cooper Aliança em 2006, que também treinou, e aqui eu devo mencionar o meu amigo, o Joaquim Leandro, que até hoje é o líder lá na Cooper Aliança, e que faz um serviço de um profissionalismo extraordinário. Né? É o meu guru em linha viva. Né? Então, a Cooper Aliança foi a que também me deu a primeira oportunidade de treinar uma equipe de linha viva. A primeira equipe que eu treinei de linha viva foi exatamente na Cooper Aliança. E depois, no meu livro, eu mostro na página 24 que em 2010 a Coopera adquiriu o caminhão da linha viva. Depois, em 2013, foi a Ceraçá, lá no Vale do Araçá, né? Lá em Saudades, né? Que teve a compra do caminhão da linha viva. Depois, também Braço do Norte, em 2014. Então, 2016, já a Cooper Cocal adquiriu o caminhão da linha viva. Né? E assim a história da linha viva vai se alongando e vai ao longo do tempo. Né? E já se está provado que o caminhão da linha viva, quando ele for bem trabalhado, ele for bem administrado e colocando os serviços de forma organizada, e esse caminhão da linha viva trabalhando, ele se paga, a equipe e o caminhão. Apesar de ter toda uma responsabilidade de testes do veículo, dos equipamentos e dos profissionais serem devidamente treinados, eles realmente o trabalho da linha viva ele se paga porque são às vezes horas e horas de uma rede que não foi desligada, ou seja, está sendo feito o serviço na rede e o sistema continua ligado, portanto a energia elétrica está sendo consumida naquele momento e ao invés de não estar fornecendo a energia, está fornecendo e adquirindo e o serviço está sendo executado.
Então, a equipe de Linha Viva, os pioneiros, os nossos parabéns, né? E que tenhamos muito mais veículos e eletricistas de Linha Viva. Professor, muitos eletricistas trabalham com a rede desenergizada, né? E não tem noção, né, do trabalho com rede energizada. Eu digo em média tensão, né? Acima de 1000 volts. Aqui na nossa região, nós trabalhamos aí com 13.800 volts, né? Eu pergunto para o professor, qual o perfil do eletricista? Aquele que trabalha com rede já desenergizada e deseja trabalhar com a rede linha viva, rede energizada. Qual o perfil desse eletricista? Quem é o eletricista de linha viva, professor? O eletricista de linha viva é prioritariamente um eletricista que já tenha larga experiência com estruturas, ou seja, na linha morta. Que ele já tenha trabalhado com a redistribuição já pelo menos 1 ano e meio, 2 anos aí. E depois ele faça o curso de linha viva e então ele vai estar preparado para trabalhar com a linha viva. Né? Então o eletricista de linha viva ele tem um diferencial. Como eu já comentei, 50% do eletricista de linha viva é psicológico. A pessoa tem que ser uma pessoa preparada, tem que gostar, tem que ser apaixonado por isso. Por quê? Porque ali a vida dele está em risco e também a vida do colega. Um erro dele pode provocar um problema sério, não só para ele, mas para um todo, não é? Para o veículo, para o sistema. Né? Então não pode acontecer erro. Se com eletricidade a gente diz sempre que é erro zero, não pode acontecer erro, a partir da hora que acontecer um erro, o resultado é sempre negativo, então a gente diz que não pode acontecer erro. Na linha viva isso é 100 vezes mais. Então não pode errar. Então o eletricista de linha viva é esse cara que é mais centrado, é esse cara que é escolhido entre os eletricistas para ser. Ele tem que gostar de fazer, ele tem que amar a eletricidade de forma que respeite a tal ponto de que todas as técnicas de segurança, o uso do EPI, o cuidado, o movimento, o desenho do serviço, do trabalho, ele é diferenciado. Então o eletricista de linha viva é um eletricista, sim, mas é um eletricista com estrelinha, como se diz. Um eletricista diferenciado, que tem cautela, que tem cuidados, que não é aquele cara que é aloprado, correndo, fazer tudo correndo. Ele é um cara que pensa antes de executar. É um eletricista de linha viva. É diferente, é diferente. Portanto, se você quer ser eletricista de linha viva, tem que realmente pensar e analisar verdadeiramente e estudar antes e ver. Fazer o curso, pode até fazer, mas trabalhar com a linha energizada precisa ter certos critérios que tem que ser cuidado. Esse é o eletricista de linha viva. O eletricista com estrelinha. Legal, legal. Então, e quanto às turmas, professor? Nós sabemos que existem turmas distintas, né? Para o trabalho com linha viva, a questão até de a turma que trabalha com linha viva não pode trabalhar com linha morta e vice-versa, né? Para evitar aí acidentes, por achar que está trabalhando com a rede energizada num dia, na outra desenergizada. Mas me fala sobre as turmas da linha viva, quais as características, como funciona, né, essa turma que é treinada especificamente para o trabalho com linha viva, professor? Existem 2 tipos de turma, ou seja, uma turma que a gente chama de turma completa, que é a tradicional, ou uma turma reduzida. Vamos falar das duas. A turma reduzida compreende-se trabalhar com 3 profissionais. 3 profissionais, 3 eletricistas de linha viva, onde um deles é o líder. Um dos eletricistas é o líder. E qualquer um dos 3, sendo o líder ou qualquer um dos eletricistas, é o motorista do veículo, do caminhão. Né? Então, é importante citar que nesta operação, com equipe reduzida, não são todos os serviços que dá para executar. Né? E vai no cesto somente um eletricista, um outro é o anjo e o outro é o líder. É sempre importante citar que as técnicas utilizadas são as mesmas para a equipe completa, mas não pode ser executado todos os serviços que a equipe completa pode executar. Já a equipe completa ela é composta de 5 profissionais. São 4 eletricistas e um líder, ao qual o líder também é um dos eletricistas, mas que foi escolhido como líder. Né? Um dos 5 deve ser o motorista do veículo, né?
e o caminhão ele é equipado com 2 cestos, onde 2 profissionais trabalham no cesto, de forma que o trabalho a ser executado pode ser qualquer um dos procedimentos citados, né? Os procedimentos de linha viva pode ser executado todos os serviços do procedimento. Obviamente que tem serviço que não dá para ser executado com linha viva, principalmente serviços que colocam em risco a equipe ou o veículo. Então, esses serviços são selecionados, são vistoriados e estudados pelo líder, pelo supervisor, e aí eles são, então, providenciado ou programado um desligamento para fazer e não executado com linha viva. Mas, caso contrário, praticamente todos os serviços do procedimento dá para ser executado com a equipe completa de linha viva, que é composta do veículo e mais 5 profissionais. Ok. E a gente sabe da importância, né, do líder em qualquer trabalho, a importância do líder de equipe. Linha viva, né, não é diferente. Na verdade, existem alguns diferenciais no que diz respeito a certos critérios, né, professor? Me fala aí do líder, professor, do líder de linha viva. O líder, e costumeiramente se vê aí nas normas e em alguns manuais de linha viva, chamando esse cara de chefe. Eu não gosto dessa palavra, não. Chefe, não gosto. Então, no meu livro, eu substituí essa palavra chefe por líder, e em toda a minha fala era sempre o líder da equipe. Por que líder? Porque o líder é aquele que trabalha em comunhão com a equipe. O líder é aquele cara que ele se destaca entre os eletricistas, de forma que ele é também, além de ser um bom profissional da linha viva, além de ser um cara que conhece o veículo, que conhece os equipamentos, que sabe operar os equipamentos, que conhece os EPIs, que já trabalhou muito com linha viva, ele é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa que foi preparada e tem o dom de liderar. Uma pessoa que olha, que escuta e depois fala. Uma pessoa que se utiliza também das experiências dos colegas de trabalho. É o eletricista que faz o diferencial na equipe. Este é o líder. Este é a pessoa que deve ser escolhida para ser o líder. A pessoa que tem o dom de liderar. A pessoa que tem o dom de liderar uma equipe. A pessoa que tem o dom de escutar os parceiros de trabalho. A pessoa que tem o dom de olhar no olho do colega de trabalho e dizer: hoje tu não sobe, hoje tu não vai no cesto, porque tu não estás bem. De perceber na fala, no olhar, no jeito de andar e de vestir da pessoa, da equipe dele. Esse é o líder. Esse é o líder que eu admiro. Interessante, não é um profissional qualquer, é um profissional realmente específico, né? E até diria que não é qualquer eletricista, né, que tem o perfil de trabalhar como líder de linha viva e nem como supervisor, né? O supervisor seria uma outra função, né, professor Josemar? Uma outra função. Fala aí as peculiaridades do supervisor, né, nesta turma, professor Josemar. Bom, o supervisor é o cidadão que está sempre em contato com o líder e conhece as equipes de linha viva. Quando o supervisor ele é um cara atuante, o líder se vê numa situação mais confortável. Porque o supervisor, costumeiramente, ele vai a campo, ele vê o serviço junto com o líder, discute o serviço, e quando o líder vai para campo, ele já discutiu aquilo com o supervisor. E aí, quando ele passa para a equipe, o trabalho, como vai ser feito, né, a forma como vai ser executado, se desenha um trabalho, de forma a ter 100% de segurança da equipe e do veículo, dos transeuntes, das pessoas que também se utilizam da via, né? Então, ele já tem mais segurança. Então, o supervisor é essa pessoa que está presente, essa pessoa que pega o projeto, que analisa, que realmente vê se dá mesmo para fazer com linha viva, senão ele já descarta dali mesmo, ele já manda para o pessoal da construção, o pessoal da linha morta, e ele não coloca a equipe em risco. O supervisor é esse cidadão que conhece também a linha viva, porque ele já passou por lá. Eu sempre aconselho que o supervisor de linha viva, ele tenha que ter passado pela linha viva, que ele tenha o curso de linha viva e que ele seja essa pessoa humana, que seja essa pessoa que ao conversar com os líderes, que ele tenha esse sentimento humano de liderar gente, de não só ser um profissional técnico,
de ser um profissional que conheça também o lado humano das pessoas. E que, obviamente, que dê este apoio técnico na compra de um equipamento, na busca de melhores técnicas, de treinamentos, de palestras, mas também de cuidar das coberturas, dos equipamentos, de forma a substituir quando tem problema, dos testes dos equipamentos, do teste do caminhão, de todo um processo de forma que o pessoal da Linha Viva vá a campo e vá com uma certa garantia de que por detrás disso tudo tem alguém lá preocupado e que está mantendo, né, todo o equipamento, toda a estrutura para que o serviço seja feito com segurança e tenha êxito em cada operação. Este é o supervisor que o professor Jusemar admira. O supervisor que, além de técnico, que além de ter conhecimento, que além de preocupação com toda a técnica e equipamentos, ele é humano. Ele preocupa-se com as pessoas que estão lá. Ele preocupa-se com as pessoas que executam o trabalho. Que dentro do profissional eletricista tem um pai, tem um filho, tem uma pessoa, gente lá dentro. E que tem que ser preservada e cuidada e zelada e amada. É isso. Esse é o supervisor que eu admiro. Muito interessante, muito interessante. Professor, quando nós nos preocupamos sempre com a questão da segurança, né? Segurança até por conta da nossa formação na área de engenharia de segurança também, e a gente sabe aí dos acidentes que ocorrem no Brasil inteiro, né? Com rede energizada, rede desenergizada. Mas como funcionam os percentuais, né? Quem trabalha com linha viva tem um risco maior, tem um risco menor porque talvez tome mais cuidado, enfim. Fale sobre os percentuais, professor. O índice de acidentes com equipe de linha viva, com equipe de rede energizada, é menor do que com as outras equipes. Então, mas a busca por essa segurança, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser insistente. O treinamento, as reciclagens do treinamento. Por quê? Porque o trabalho com linha viva, caríssimos, nós temos que ter consciência que ele não depende só da técnica, ou seja, do trabalho em si, mas ele precisa ter uma cautela muito grande, porque envolve o fator psicológico do profissional. Como que o profissional está naquele momento, o seu sistema, às vezes até uma preocupação externa pode trazer um problema para executar o serviço com linha viva. Porque precisa todo tipo de concentração no trabalho, e além da técnica, além do saber, do conhecer, do saber fazer. Precisa estar centrado naquele dia. Então precisa continuar sempre essa reciclagem, esse processo de treinamento e jamais colocar alguém que não está treinado para executar esse tipo de serviço. E às vezes, torno a dizer, mesmo treinado, o fator psicológico pode implicar no afastamento desse profissional por conta da condição dele naquele dia. E é interessante até citar de que não só com a linha viva, mas o sistema elétrico brasileiro ainda tem muitos acidentes. Nós tivemos em 2018, por exemplo, 1.424 óbitos na parte elétrica, no sistema elétrico brasileiro. Claro que isso não está envolvido o sistema elétrico só de distribuição e transmissão, mas um todo. Né? Então, pessoas que morrem dentro de casa, pessoas inadvertidas, conforme fala em NR10, uma pessoa inadvertida é aquela que não tem conhecimento dos riscos da eletricidade. Mas morrem muitas pessoas advertidas, pessoas que conhecem os riscos. E às vezes por conta da autoconfiança, e às vezes por conta de erros, e às vezes de erro de outras pessoas que ocasionam na morte do profissional. Mas enfim, os acidentes ainda acontecem e nós temos que continuar cada vez mais. Mesmo porque nós temos aumentando o número de redistribuição, aumentando o consumo de energia, de instalações elétricas e com isso, obviamente, que, ou seja, aumenta o campo da possibilidade de acontecer o acidente, porque mais profissionais estão envolvidos no meio e mais pessoas usando a eletricidade. Por isso aqui vem a responsabilidade de quem instala fazer
para que as pessoas que operam ter proteção e ter segurança, né? Mas especificamente da linha viva, eu brigo muito com isso, o fator técnica e o fator psicológico. Eu falo sempre que 50% do eletricista de linha viva é psicológico e 50% é técnica. O uso do EPI, o conhecimento, o veículo, a manutenção disso tudo, isso é 50%. E o outro 50% é psicológico, é a pessoa humana, como é que ela está. Por isso esse fator segurança é muito importante e a busca tem que continuar. A busca tem que ser incansável. Esse é o meu legado, essa é a minha luta. E eu quero sempre estar junto com vocês nessa batalha. Porque o acidente, o que eu quero é zero acidente. Esse é o meu sonho. Essa questão de segurança realmente é bem importante, né? Ainda morrem muitos profissionais, amigos, né? Perdemos alguns amigos já trabalhando na área elétrica. Mas enfim, eu imagino, né, professor, que no início muita gente morreu, né? Porque imagina, né? Tu desconhecia, né? Não se tinha o conhecimento que se tem hoje sobre a eletricidade, sobre os cuidados necessários, procedimentos. Como foi no início, professor? No livro, né? Eu li o seu livro. O livro fala que muitos morriam muitas pessoas, né, professor? É o questionamento que está no livro, quando a gente fala de 50% dos eletricistas não voltavam para casa. Realmente aconteceu muitos acidentes. E isso, documentos mostram das linhas de transmissão de energia, os primeiros empreendedores nesta linha, realmente foram os pioneiros e tiveram sérios problemas. Com o passar do tempo, mais especificamente em 1914, foi criado, então, a Irmandade dos Eletricistas. E essa Irmandade dos Eletricistas, ela compreendia entre uma equipe, um sindicato, pessoas envolvidas, até parentes de pessoas que tinham ido a óbito, para brigar pela segurança, ou seja, para pedir mais EPI, técnicas de trabalho, etc., de forma que acontecesse menos acidentes. E aí as coisas foram acontecendo de forma que foram amenizando e foram diminuindo, né? Mas muita gente morreu em linhas de transmissão de energia no princípio, no início do século, e que é até inaceitável, mas serviu como aprendizado. E hoje a técnica que a gente aplica na linha viva se percebe de que ela é bastante eficiente. Se percebe e se tem histórico que acidentes acontecem mais na linha morta e até, devo citar, na baixa tensão do que com o pessoal da linha viva. Então, menos acidentes com a linha viva e mais acidentes com a linha morta. Porque é preferível saber de que se está trabalhando com a rede energizada, e aí se tem toda uma técnica com cuidado, do que trabalhar com uma rede que pode ser energizada a qualquer momento, e isso não se tem certeza. Por isso acontecem mais acidentes com a rede, com a linha morta, com o pessoal que pensa que está trabalhando com a linha morta e às vezes não está. Então, realmente morreu muita gente no início do século trabalhando com eletricidade nas linhas de distribuição e transmissão de energia. E, infelizmente, foi o nosso aprendizado, né? Que Deus possa consolar todos os familiares que perderam seus entes queridos e que nos ensinaram muito, né? Nos ensinaram muito. Hoje, todas as técnicas que nós temos de trabalho com redistribuição e transmissão de energia devem-se muito à Irmandade dos Eletricistas, que foi fundada lá em 1914. Muito bom, muito bom. Excelente explanação, professor. Excelente explanação. Ó, eu já adquiri o meu livro, né? Eu queria agradecer o professor Jusemar por essa excelente explanação e por despender esse tempo, né, para estar conosco. E, na verdade, pessoal, nós estaremos fazendo aqui uma série de entrevistas, né, com o professor Jusemar, referente ao livro dele, né, que fala, então, sobre o manual, né,
nos trabalhos com rede energizada. Professor, suas considerações finais, professor. Bem, muito obrigado pela confiança depositada, especialmente na pessoa do professor Marcelo, e a você que nos acompanhou, agradecimento do fundo da alma, muito obrigado. Deus seja louvado por esse trabalho e dizer que é a minha paixão. Eu completei esse ano 40 anos de carreira na área elétrica e escrever esse livro falando de linha viva, para mim é uma honra muito grande estar aqui, passando para vocês, mostrando o material e passando um pouco daquilo que aqui está escrito. Dizer que me coloco à disposição dos internautas, dos amigos, para poder trocar experiências. Deus seja louvado por mais esse trabalho e que todos possam ser abençoados e agraciados com as bênçãos e as luzes do Espírito Santo para cada vez mais somarmos forças e estarmos juntos. Espero que você goze de muita tranquilidade e muita saúde. Que o bom Deus possa recompensar todo esse tempo que você esteve aí com a gente e que realmente de alguma forma possa ter agregado na sua vida profissional e, por que não, na sua vida pessoal. Que a gente possa se encontrar aí muitas vezes. Eu sou desse jeito mesmo. Desse jeito, palavras não muito complicadas, porque foi assim que eu aprendi, foi assim que a minha vida profissional foi e a minha vida pessoal é. Então, nada de complicar as coisas. Nós não precisamos complicar. Basta fazer aquilo que a gente sabe fazer e ser o que a gente é. Deus seja louvado. E possamos nos encontrar outras vezes. Então só me resta agradecer, professor Semar. Parabéns pelo excelente trabalho. Eu admiro muito o seu trabalho, né? E gostaria muito que você estivesse novamente aqui conosco. Já temos conversado, na verdade, nos bastidores, né, professor? E outras vezes virão, inclusive, falando, né, sobre o livro do professor Jusemar, né? Estaremos aí trabalhando já uma segunda entrevista, né? É isso aí, é o livro aí. Professor, muito bom, muito bom, muito bom. Fique com Deus, um abraço.